Você já imaginou acordar no meio da madrugada com sons estranhos, luzes no céu e o sentimento de que algo impossível está acontecendo bem acima da sua cabeça? Em Magé, no Rio de Janeiro, milhares de brasileiros viveram isso. E nada voltou a ser como antes. Neste audiolivro, você vai mergulhar em um dos casos mais intrigantes da ufologia recente no Brasil. O que realmente aconteceu naquela noite? O governo está escondendo algo? Prepare-se! As respostas podem ser mais próximas e assustadoras do que você imagina. Como luzes misteriosas assustaram Magé e o Brasil. Introdução. Em maio de 2020, a pacata cidade de Magé, no Rio de Janeiro, tornou-se o epicentro de um dos maiores mistérios ufológicos recentes do Brasil. Luzes inexplicáveis no céu, vídeos virais e relatos assustadores de moradores transformaram uma noite comum em um evento que capturou a atenção nacional e internacional. Este documento analisa o fenômeno de Magé, sua repercussão nas redes sociais, as respostas oficiais e como o episódio se encaixa no contexto mais amplo da fascinação brasileira por fenômenos inexplicáveis nos céus. Mistérios nos céus. No Brasil, o Brasil possui uma rica história de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados que remonta a várias décadas. Desde os anos 1950, quando as primeiras notícias sobre discos voadores começaram a circular no país, o céu brasileiro tem sido palco de inúmeros relatos de luzes e objetos inexplicáveis. A região amazônica, o Nordeste e o Sul do país concentram grande parte desses registros históricos, com eventos que mobilizaram desde comunidades rurais até bases militares. Documentos oficiais desclassificados revelam que autoridades brasileiras investigaram centenas de casos ao longo das últimas 7 décadas, muitos dos quais permanecem sem explicação convencional até hoje. O fascínio nacional por OVNIs e fenômenos aéreos estranhos desenvolveu-se de maneira única no contexto cultural brasileiro. Diferentemente de outros países, onde a ufologia muitas vezes é tratada com ceticismo absoluto pela população, no Brasil existe uma abertura cultural para discutir e considerar explicações que vão além do convencional. Essa característica pode ser atribuída à forte presença de elementos místicos e espirituais na formação cultural do país, com influências indígenas, africanas e europeias que normalizam a existência de fenômenos inexplicáveis. A religiosidade sincrética brasileira, que frequentemente incorpora elementos transcendentais e cósmicos, criou um ambiente onde o extraordinário é considerado parte do possível cotidiano. Ao longo das décadas, casos como a Operação Prato, na Ilha de Colares, PA, em 1977, o famoso ET de Varginha, em 1996, e os avistamentos em massa na Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, consolidaram o impacto cultural e midiático desses fenômenos na sociedade brasileira. A Operação Prato, conduzida pela Força Aérea Brasileira, documentou durante 4 meses luzes inexplicáveis que supostamente emitiam radiação e afetavam moradores locais. Em Varginha, o suposto encontro com seres não humanos mobilizou militares, médicos e a população local, tornando-se um caso emblemático da ufologia mundial. Já em 1986, mais de 20 objetos não identificados foram detectados simultaneamente por radares militares e civis, levando à interceptação por caças da FAB em um evento que ficou conhecido como Noite dos OVNIs, um dos poucos casos com reconhecimento oficial de que algo inexplicável ocorreu nos céus brasileiros. Programas de televisão dedicados ao assunto alcançaram enorme popularidade, com figuras como Ademar José Gevaerd e o Comando de Operações Espaciais se tornando referências nacionais. A presença desses temas na teledramaturgia, músicas e literatura ampliou ainda mais o alcance desses mistérios no imaginário coletivo. Novelas como O Bem Amado e A Indomada incorporaram elementos ufológicos em suas tramas, enquanto músicos como Raul Seixas e Os Mutantes exploraram temáticas extraterrestres em suas composições. No cinema nacional, produções como Bacurau e documentários específicos sobre o tema continuam alimentando o interesse público pelos enigmas celestes. Essa tradição de fascínio pelos mistérios celestes preparou o terreno para que,
Quando as luzes de Magé surgiram em 2020, houvesse não apenas uma explosão de interesse, mas também um contexto cultural receptivo para interpretar e discutir os avistamentos como potencialmente extraordinários. A própria Força Aérea Brasileira, FAB, possui um sistema de registro de fenômenos aéreos não identificados desde 1969, um reconhecimento institucional que poucos países ofereciam até recentemente. Esse sistema, hoje conhecido como Sistema de Gerenciamento e Controle de Objetos Espaciais, SISCOAI, documenta e investiga relatos de aviadores, controladores de voo e cidadãos comuns sobre fenômenos inexplicáveis. O caso Magé, o início. Da intriga ao fenômeno que ficaria conhecido como Caso Magé, teve seu início na noite de 12 para 13 de maio de 2020, quando os primeiros relatos de luzes misteriosas começaram a surgir na região. Magé, município com cerca de 245 mil habitantes na Baixada Fluminense, e o distrito de Pau Grande, uma área mais rural e afastada, tornaram-se o epicentro do que seria um dos eventos ufológicos mais comentados dos últimos anos no Brasil. Primeiros sinais de que algo incomum estava acontecendo vieram através de relatos espontâneos de moradores locais. Inicialmente, foram mensagens trocadas em grupos de WhatsApp da comunidade com descrições de luzes estranhas e clarões no céu. As primeiras narrativas falavam de pontos luminosos azulados que se moviam de forma não convencional, realizando manobras impossíveis para aeronaves conhecidas. Alguns moradores relataram que as luzes pareciam dançar no céu, mudando rapidamente de direção e velocidade. O que poderia ter permanecido como um fenômeno local ganhou dimensões muito maiores quando os primeiros vídeos começaram a circular nas redes sociais. Gravações feitas com celulares, embora de qualidade variável e muitas vezes tremidas, mostravam pontos luminosos que pareciam flutuar no céu noturno de Magé. A proximidade temporal dos relatos e a consistência nas descrições chamaram a atenção. Não se tratava de uma única testemunha, mas de dezenas de pessoas em diferentes pontos da cidade reportando observações semelhantes. Os primeiros vídeos compartilhados apresentavam características que intrigaram até mesmo observadores céticos. Alguns mostravam luzes que mudavam de cor, de branco para azul e vermelho. Outros registravam movimentos em zigue-zague que desafiavam a física convencional de aeronaves. Um aspecto particularmente perturbador foi o relato de que as luzes pareciam responder a estímulos, como se estivessem observando ou reagindo à presença humana. Essa interatividade percebida foi um dos elementos que mais contribuiu para o início da intriga que tomaria conta do país nas horas seguintes. Noite de Luzes, 12 para 13 de maio de 2020 à madrugada, que separou os dias 12 e 13 de maio de 2020. Transformou-se em um marco na história recente dos fenômenos aéreos não identificados no Brasil. As testemunhas descreveram um espetáculo luminoso sem precedentes nos céus de Magé e Pau Grande. Os relatos convergem para dois tipos principais de manifestações luminosas: clarões intensos próximos ao solo que iluminavam momentaneamente áreas extensas e objetos azulados que pairavam e se deslocavam no céu. Os objetos luminosos azulados foram descritos com notável consistência por dezenas de testemunhas. Apresentavam um brilho intenso, semelhante a uma luz neon ou LED de alta potência, com um núcleo mais claro e uma aura difusa que parecia pulsar. Os moradores relataram que estes objetos não emitiam som perceptível, característica que tornou a experiência ainda mais desconcertante. Era como se fosse uma bola de luz flutuando sem nenhum barulho de motor ou hélice, descreveu um morador do bairro Piabetá em um dos vídeos que viralizaram. O movimento destas luzes intrigou particularmente os observadores. Diferentemente de aeronaves convencionais, que seguem trajetórias previsíveis e contínuas, os pontos luminosos demonstravam capacidade de movimentação que desafiava o entendimento comum. Acelerações e desacelerações súbitas, mudanças de direção em ângulos impossíveis para aeronaves conhecidas e a capacidade de ficar completamente estáticos no ar foram características amplamente reportadas.
Um vídeo particularmente impactante mostrava uma formação de luzes que mantinha um padrão geométrico perfeito enquanto se deslocava, sugerindo que se tratava de um único objeto ou de múltiplos objetos operando em coordenação, os clarões. No solo, por sua vez, foram descritos como flashes intensos, semelhantes a explosões luminosas, mas sem o estrondo característico. Algumas testemunhas relataram que estes clarões pareciam preceder o aparecimento dos objetos azulados, como se estivessem relacionados. Primeiro, vimos um clarão muito forte vindo da direção da serra, como se algo tivesse caído ou pousado, e logo depois apareceram aquelas luzes azuis no céu, relatou uma moradora de Pau Grande em entrevista a um portal de notícias local. Esta correlação temporal entre os dois fenômenos foi um dos aspectos que mais alimentou as teorias sobre a origem não convencional das luzes. Viralização nas redes sociais. Fenômeno de Magé transformou-se em um caso paradigmático de como eventos locais podem ganhar proporções globais na era das redes sociais. Na madrugada de 13 de maio de 2020, enquanto as luzes ainda eram avistadas no céu fluminense, as primeiras publicações começaram a circular no Twitter e WhatsApp. O que inicialmente eram compartilhamentos entre moradores locais, rapidamente escalou para uma verdadeira explosão viral, catapultada pelos algoritmos das plataformas digitais que identificaram o crescente volume de interações sobre o tema. No Twitter, a hashtag MimarMagéUFO alcançou o topo dos trending topics brasileiros em questão de horas, seguida por UFOs Brasil e no Alien Sim Brasil, que rapidamente ganharam projeção internacional. O termo Magé registrou um aumento de mais de 2.000% nas buscas do Google em apenas 24 horas. Análises posteriores de empresas de monitoramento digital estimaram que mais de 2 milhões de menções aos avistamentos foram feitas nas principais plataformas sociais em um período de apenas 3 dias. A cidade de Magé e o distrito de Pau Grande, até então pouco conhecidos fora do estado do Rio de Janeiro, tornaram-se subitamente nomes familiares. Quer aprender algo novo? No Oráculo Universal você encontra respostas para tudo. Confira nosso site no link da descrição. Para milhões de brasileiros e estrangeiros interessados no fenômeno. Os grupos de WhatsApp funcionaram como verdadeiros epicentros de disseminação inicial. Grupos de moradores, inicialmente criados para discutir questões comunitárias, transformaram-se em canais de transmissão ao vivo do fenômeno, com dezenas de vídeos sendo compartilhados em tempo real. A característica do WhatsApp de preservar a qualidade original dos vídeos, diferentemente de outras plataformas que comprimem o conteúdo, foi crucial para que muitas das evidências visuais chegassem intactas aos especialistas que, posteriormente, analisariam o material. Um aspecto notável da viralização foi o engajamento internacional que o caso atraiu. Perfis especializados em ufologia de países como Estados Unidos, Reino Unido e Japão começaram a republicar os vídeos brasileiros, traduzindo os relatos e ampliando o alcance da história. A hashtag PraxMagéUFO chegou aos trending topics globais. Do Twitter, algo raramente alcançado por um evento originado no Brasil que não estivesse relacionado a esportes ou política. Canais do YouTube dedicados a fenômenos inexplicáveis produziram análises dos vídeos em tempo recorde, muitos alcançando milhões de visualizações em questão de dias, em um ciclo de amplificação que manteve o caso em evidência por semanas. O vídeo do clarão. Entre as dezenas de vídeos que circularam nas redes sociais durante o episódio de Magé, um em particular ganhou status quase mítico e tornou-se central para as discussões sobre o caso. Conhecido como o Vídeo do Clarão, a gravação de aproximadamente 38 segundos mostra o que parece ser a queda ou pouso de um objeto luminoso em uma área de mata densa, seguido por um intenso clarão azulado que ilumina momentaneamente toda a paisagem noturna. O vídeo, gravado por um morador do bairro Piabetá por volta das 3h20 da madrugada, começa com uma imagem tremida do céu noturno, onde se observa um ponto luminoso que parece se deslocar verticalmente em direção ao solo. A narração nervosa em português, com um sotaque tipicamente fluminense, aumenta a tensão do momento. Tá caindo, olha lá, vai cair no mato! O ponto luminoso acelera sua descida e, ao que parece tocar o solo,
produz um clarão intenso que ilumina brevemente toda a região, revelando o contorno das árvores e construções próximas. A luz tem uma coloração predominantemente azul, com nuances de branco no centro, e dura aproximadamente 2 segundos antes de se extinguir. A análise frame a frame deste vídeo tornou-se objeto de intenso debate entre especialistas e entusiastas da ufologia. Alguns pontos técnicos foram particularmente escrutinados. A propagação da luz pelo ambiente sugere uma fonte luminosa real e não um efeito digital. A coloração azulada é consistente com fenômenos de ionização atmosférica, e a ausência de som de impacto contradiz a hipótese de queda de meteorito ou aeronave convencional. Um físico da UFRJ que analisou o material observou que a luminosidade se propaga de forma coerente com as leis da óptica, afastando a possibilidade de uma montagem simples. A autenticidade do vídeo foi objeto de intensas discussões. Especialistas em efeitos visuais apontaram a ausência de artefatos digitais comuns em vídeos manipulados e a coerência do comportamento da luz com o ambiente. A resposta emocional genuína do narrador, incluindo tremores na voz e respiração ofegante, foi considerada por psicólogos forenses como indicativa de uma reação autêntica de surpresa e medo. No entanto, céticos argumentaram que a baixa qualidade da gravação dificultava análises conclusivas e que fenômenos naturais, como bólidos, meteoros muito brilhantes ou raios globulares, poderiam produzir efeitos visuais semelhantes. A própria origem do vídeo permaneceu nebulosa, com múltiplas versões circulando e dificuldades em rastrear o autor original da gravação. Relatos de testemunhas. Locais os depoimentos dos moradores de Magé e Pau Grande constituem o coração documental do caso e oferecem uma perspectiva humana sobre o fenômeno que as análises técnicas, por si só, não conseguem capturar. Entrevistas realizadas nos dias seguintes ao evento revelam uma comunidade genuinamente impactada por experiências que desafiavam sua compreensão do mundo. Maria Aparecida Santos, 58 anos, moradora há 3 décadas de Pau Grande, relatou: "Estava na varanda quando vi aquela luz azul tão forte que parecia dia. Nunca vi nada igual. Não era relâmpago, não era foguete. Ficou parado no céu por quase 1 minuto antes de sumir. Um elemento recorrente nos relatos foi a descrição de um som característico que acompanhava as aparições luminosas. Diferente do ruído de motores convencionais, testemunhas descreveram um zumbido grave, como um transformador elétrico gigante, que parecia emanar das luzes ou da região onde ocorriam os clarões." João Carlos Mendes, pescador de 62 anos, afirmou que o som foi o que primeiro chamou sua atenção. "Estava preparando as redes quando comecei a ouvir aquele barulho estranho, como se fosse uma eletricidade muito forte. Quando olhei para cima, vi 3 pontos de luz que se moviam juntos, em formação de triângulo. A sensação de medo foi predominante entre os moradores, mas curiosamente mesclada com um sentimento de expectativa e até mesmo reverência. Foi assustador, mas ao mesmo tempo tinha algo de bonito, de majestoso naquelas luzes", contou Amanda Pereira, professora de 34 anos. As crianças choravam em casa, os cachorros da rua toda começaram a latir ao mesmo tempo. Parecia que todo mundo, pessoas e animais, sentiam que algo muito diferente estava acontecendo. Vários moradores relataram que seus animais de estimação demonstraram comportamento anormal durante o fenômeno, com cães uivando incessantemente e gatos se escondendo em locais inusitados da casa. Um aspecto particularmente intrigante emergiu. Dos relatos de moradores de áreas mais próximas à suposta zona de pouso ou queda, 3 famílias diferentes, residentes no limite entre Piabetá e Pau Grande, reportaram interferências elétricas durante o fenômeno, com aparelhos eletrônicos desligando espontaneamente e voltando a funcionar minutos depois. A televisão desligou sozinha. Depois, o rádio começou a chiar muito forte, com estática. Até o relógio de parede parou por alguns minutos, relatou Severino Gomes, aposentado de 71 anos. Esta correlação entre as luzes e interferências eletromagnéticas foi considerada por investigadores como um dos aspectos mais intrigantes e potencialmente reveladores sobre a natureza do fenômeno. Cobertura da mídia nacional,
a repercussão. Do caso Magé nos grandes veículos de comunicação brasileiros, foi um fenômeno à parte que revelou tanto o apetite do público por mistérios quanto as complexidades da cobertura jornalística de eventos inexplicados. Nas primeiras 24 horas após os avistamentos, o caso já havia conquistado espaço em portais de notícias como G1, UOL e Folha de São Paulo, inicialmente com abordagens cautelosas que enfatizavam a viralização nas redes sociais mais do que o fenômeno em si. A manchete do G1, vídeos de supostos OVNIs em Magé viralizam e intrigam internautas, exemplificava esta postura inicial de distanciamento editorial. À medida que mais vídeos e testemunhos surgiam, a cobertura evoluiu para reportagens mais aprofundadas. O Jornal Nacional, principal telejornal do país, dedicou um segmento de 4 minutos ao caso em sua edição de 14 de maio. Algo notável para um tema que tradicionalmente recebe tratamento marginal na mídia mainstream. A reportagem incluiu entrevistas com moradores, análises preliminares dos vídeos e, significativamente, mencionou a ausência de posicionamento claro das autoridades. O que chama a atenção neste caso não é apenas o que foi visto, mas o silêncio oficial sobre o assunto, pontuou o repórter na conclusão da matéria. Programas de variedades e talk shows rapidamente incorporaram o tema em suas pautas. O encontro com Fátima Bernardes dedicou um bloco inteiro ao assunto, trazendo um astrônomo e um ufólogo para debater as possíveis explicações. Jabu Fantástico, tradicional revista eletrônica dominical, produziu uma reportagem especial que contextualizava o caso Magé dentro da história de avistamentos de OVNIs no Brasil, recuperando casos históricos como a Operação Prato e o ET de Varginha. Esta abordagem, que conectava o evento recente a uma tradição nacional de experiências semelhantes, contribuiu para legitimar a discussão além do aspecto meramente anedótico. Um elemento consistentemente destacado pela cobertura jornalística foi a ausência de respostas oficiais satisfatórias. Veículos como a revista Veja e o jornal O Globo publicaram editoriais questionando a transparência das autoridades. Se não eram OVNIs, o que eram? E por que o silêncio? Indagava um editorial da Veja. Esta linha editorial, que enfatizava a falta de explicações em vez de endossar ou refutar a hipótese extraterrestre, representou uma evolução na abordagem jornalística de fenômenos inexplicados no país. Mais do que discutir a possibilidade de visitantes alienígenas, a imprensa concentrou-se na questão da transparência governamental e no direito da população a explicações sobre eventos que causam comoção pública. Reação das autoridades. Locais, a Prefeitura de Magé encontrou-se subitamente no centro de uma tempestade midiática para a qual não estava preparada. Sua reação inicial ao fenômeno foi marcada por hesitação e uma aparente minimização do ocorrido. Em 13 de maio, aproximadamente 12 horas após os primeiros relatos, a administração municipal emitiu uma nota oficial através de suas redes sociais que se tornaria objeto de intenso escrutínio e controvérsia. A Prefeitura de Magé informa que não recebeu nenhuma notificação oficial sobre queda de objetos não identificados no município. Não houve nenhum acionamento dos órgãos de segurança ou da Defesa Civil para verificação de ocorrências extraordinárias nas últimas 48 horas. Esta comunicação concisa e burocrática, que evitava deliberadamente mencionar os termos OVNI, luzes ou fenômeno, foi interpretada por muitos como uma tentativa de deslegitimar os relatos dos moradores. A escolha de palavras como notificação oficial e órgãos de segurança sugeria que apenas eventos formalmente reportados às autoridades mereceriam consideração, ignorando a realidade de que a maioria dos cidadãos comuns utilizou as My Team Science in Thousands, redes sociais, não canais oficiais, para compartilhar suas experiências. Um dia depois, em entrevista coletiva convocada exclusivamente para tratar do assunto, o então prefeito Rafael Tubarão adotou postura semelhante. Não podemos nos manifestar sobre algo que não foi registrado oficialmente. Se algum morador tiver algo a reportar, que procure a Defesa Civil ou a Guarda Municipal. A aparente relutância da administração municipal em reconhecer a dimensão do fenômeno contrastava com a mobilização espontânea que ocorria na cidade.
Grupos de moradores organizaram-se para realizar buscas independentes na região de Pau Grande, onde supostamente teria ocorrido a queda registrada em um dos vídeos mais viralizados. Comerciantes relataram aumento significativo no movimento, com curiosos de municípios vizinhos visitando a cidade. A prefeitura pode negar, mas a cidade inteira está falando sobre isso. Os hotéis estão lotados de gente de fora que veio ver onde aconteceu, relatou Márcia Oliveira, proprietária de uma pousada em Piabetá. Alguns vereadores da cidade adotaram postura divergente da oficial. O vereador Paulo César Ferreira utilizou seu tempo de fala na sessão da Câmara Municipal para cobrar transparência. Se não sabem o que aconteceu, que investiguem. O que não pode é ignorar o que centenas de pessoas viram. Esta cisão entre o posicionamento do Executivo Municipal e parte do Legislativo evidenciava a complexidade política de lidar com fenômenos inexplicados. Havia um evidente receio institucional de associar a imagem da cidade a um evento potencialmente classificado como sobrenatural ou ufológico, mas, simultaneamente, crescia a pressão pública por algum tipo de reconhecimento oficial do ocorrido. Posicionamento da Força Aérea Brasileira, FAB, instituição naturalmente associada ao monitoramento e controle do espaço aéreo nacional, adotou uma postura particularmente cautelosa em relação ao caso Magé. Em comunicado oficial, emitido em 15 de maio de 2020, 2 dias após o auge dos avistamentos, a FAB limitou-se a informar que não foram registradas chamadas no SINDACTA 1, Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, relacionadas a objetos aéreos não identificados na região de Magé, RJ, na data mencionada. O comunicado, extremamente técnico e sucinto, enfatizava a ausência de registros em seus sistemas oficiais, sem negar ou confirmar a ocorrência do fenômeno em si. Esta posição minimalista da FAB gerou interpretações divergentes. Para céticos, representava a confirmação de que nada anormal havia sido detectado pelos sofisticados sistemas de radar que monitoram o espaço aéreo brasileiro. Para entusiastas da ufologia, entretanto, a resposta parecia deliberadamente evasiva, limitando-se a mencionar a ausência de chamadas, comunicações externas, sem esclarecer se os próprios sistemas de detecção da FAB haviam registrado alguma anomalia. É curioso que a FAB não mencione seus próprios radares, apenas a ausência de comunicações recebidas, observou Wilson Pickler, pesquisador de fenômenos aéreos, em entrevista a um portal especializado. Um aspecto importante deste posicionamento é o contexto histórico da relação entre a FAB e fenômenos aéreos não identificados. Desde 1969, a instituição mantém o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, COINI, posteriormente reorganizado como parte do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Ao longo das décadas, a FAB acumulou extenso arquivo de registros de fenômenos inexplicados, alguns dos quais foram parcialmente liberados para consulta pública após pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação. Esta tradição de documentação contrastava com a resposta minimalista ao caso Magé, levantando questionamentos sobre possíveis protocolos internos para tratamento de informações sensíveis. A ausência de uma investigação oficial anunciada publicamente também foi notada por observadores. Em casos anteriores de repercussão semelhante, como os avistamentos em massa de 1986, a chamada Noite Oficial dos OVNIs, a FAB havia designado equipes para conduzir averiguações formais, mesmo que os resultados nunca tenham sido completamente divulgados. No caso Magé, não houve anúncio de qualquer investigação dedicada, apesar da intensa cobertura midiática e do volume significativo de evidências visuais. Questionada especificamente sobre este ponto em coletiva de imprensa posterior, Obsan Dons, porta-voz da FAB, limitou-se a reiterar que não houve incidente aeronáutico reportado que justificasse a abertura de investigação formal na região e data mencionadas. Papel da Polícia Militar. Atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PMRJ, durante e após os eventos de Magé,
merece análise específica, pois revela aspectos importantes sobre como as instituições de segurança pública respondem a fenômenos que escapam aos protocolos convencionais. De acordo com levantamentos posteriores, o Centro de Operações da PM, Copom, recebeu pelo menos 17 chamadas relacionadas às luzes estranhas na madrugada de 13 de maio, volume considerado atípico para uma única ocorrência em uma cidade de médio porte como Magé. Diferentemente da Prefeitura e da Força Aérea, que emitiram comunicados negando terem sido oficialmente acionadas, a PM admitiu ter recebido chamados, mas classificou-os como relatos de luzes no céu sem emergência. Caracterizada. Segundo o tenente-coronel Marcos Amin, porta-voz da corporação na época, as equipes do 34º Batalhão, responsável pela área, foram orientadas a registrar as informações, mas não houve deslocamento de viaturas para verificação in loco, devido à ausência de elementos que caracterizassem risco à segurança pública ou emergência médica. Esta decisão operacional de não enviar equipes para averiguação imediata foi posteriormente questionada por especialistas em segurança pública. Moradores, entretanto, contradizem parcialmente esta versão oficial, em pelo menos 3 relatos consistentes, coletados por jornalistas nos dias seguintes, a menção à presença de viaturas policiais na região do distrito de Pau Grande por volta das 4h30 da madrugada. Josefina Almeida, moradora da Rua dos Jasmins, afirmou categoricamente: "Vi 2 viaturas da PM parando ali na esquina. Os policiais desceram e ficaram olhando para o céu com lanternas, conversaram com alguns vizinhos e depois foram embora." A PM, quando questionada especificamente sobre estes relatos, limitou-se a informar que as rondas regulares foram mantidas conforme a escala normal do batalhão, sem registro de ocorrências extraordinárias. Se você está gostando deste audiolivro, imagine quantos outros conhecimentos incríveis te esperam no Oráculo Universal. Link na descrição. Um aspecto particularmente intrigante foi revelado meses depois, quando um policial militar que serviu no 34º Batalhão durante o período concedeu entrevista anônima a um podcast especializado em fenômenos inexplicados. Segundo este depoimento, que não pôde ser oficialmente verificado, houve orientação informal para que os policiais evitassem comentar o assunto com a imprensa ou nas redes sociais. Nos disseram para não alimentar especulações, não confirmar, nem negar nada, apenas dizer que não tínhamos informações oficiais. Se verdadeira, esta alegação sugeriria uma preocupação institucional com o potencial impacto das declarações de agentes públicos sobre um tema tão sensível e propenso a interpretações sensacionalistas. A corporação, oficialmente, negou qualquer orientação específica sobre o caso, além dos protocolos padrão de comunicação institucional. O mistério do silêncio. Institucional, um dos aspectos mais intrigantes do caso Magé não foi o que as autoridades disseram, mas precisamente o que deixaram de dizer. O padrão de respostas mínimas, técnicas e burocráticas das instituições oficiais contrastava fortemente com a magnitude do evento e o interesse público que ele gerou. Esta disparidade entre a demanda social por esclarecimentos e a parcimônia das declarações oficiais abriu espaço para um intenso debate sobre transparência governamental e comunicação de riscos em situações atípicas. O fenômeno conhecido como silêncio institucional não é exclusivo de eventos supostamente ufológicos. Estudos em comunicação de crise demonstram que, frequentemente, órgãos públicos optam por respostas minimalistas quando confrontados com situações que escapam aos seus protocolos habituais. No caso Magé, essa postura foi particularmente evidente na forma como 3 diferentes esferas de poder, municipal, prefeitura, estadual, polícia militar e federal, força aérea, adotaram variações de uma mesma estratégia: reconhecer o mínimo possível, enfatizar a ausência de registros oficiais e evitar especulações. É como se houvesse um manual não escrito de como lidar com o inexplicável. Não explicar, não investigar publicamente e esperar que o interesse se dissipe naturalmente. Analisou a professora Débora Martins, especialista em comunicação pública da UFRJ.
As implicações deste padrão de comunicação vão além do caso específico. A ausência de transparência em situações que mobilizam intensamente a opinião pública tende a corroer a confiança nas instituições e alimentar teorias alternativas, frequentemente mais extremas que os fatos originais. No vácuo informacional deixado pelas autoridades, floresceram narrativas sobre acobertamento governamental e conhecimento oculto sobre visitantes extraterrestres. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha 2 semanas após o evento revelou dado alarmante. 47% dos entrevistados acreditavam que o governo sabe mais sobre o caso Magé do que está revelando, percentual que subiu para 63% entre os moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro. As teorias de cover-up, encobrimento, ganharam força particular após um incidente específico que nunca foi completamente esclarecido. Por aproximadamente 7 horas no dia 14 de maio, a hashtag MadeUFO foi removida dos Trending Topics do Twitter Brasil, apesar do volume crescente de menções. A plataforma posteriormente alegou ajuste técnico nos algoritmos, mas, para muitos observadores, o timing da queda parecia suspeito. É difícil não ver um padrão quando uma hashtag com milhões de interações desaparece justamente quando começam a circular vídeos mais nítidos e georreferenciados, comentou Rodrigo Vieira, analista de mídias digitais, em artigo para o Observatório da Internet. Este episódio, embora possivelmente não relacionado a intervenções governamentais, cristalizou a percepção de que havia forças trabalhando ativamente para suprimir a visibilidade do caso. O impacto na população de Magéus, dias que se seguiram aos avistamentos, transformaram profundamente o cotidiano da pacata Magé e, em particular, do distrito de Pau Grande. O impacto nas comunidades locais manifestou-se em múltiplas dimensões: social, econômica e até mesmo psicológica, revelando como fenômenos inexplicados podem reconfigurar temporariamente a vida de uma cidade inteira. As casas próximas ao suposto local da queda, principalmente na região conhecida como Serra do Barbosa, tornaram-se centros de peregrinação improvisados, com moradores locais e visitantes de municípios vizinhos convergindo para tentar vislumbrar algum vestígio do ocorrido. Comerciantes locais relataram um súbito aumento nas vendas, especialmente em estabelecimentos próximos às áreas onde os avistamentos foram mais intensos. Antônio Ferreira, proprietário de um pequeno mercado na entrada de Pau Grande, testemunhou: "Nunca vendi tanto em um único fim de semana. Vieram pessoas até de outros estados, repórteres, curiosos, gente com equipamentos estranhos que diziam ser caçadores de OVNIs." Pousadas e casas de aluguel por temporada, que normalmente operam com baixa ocupação fora de temporadas festivas, registraram lotação completa nas 2 semanas seguintes ao evento. A Associação Comercial de Magé estimou um aumento de 37% no movimento econômico da cidade neste período. Paralelamente a este impulso econômico temporário, instalou-se um clima de insegurança e especulação que afetou particularmente os moradores mais vulneráveis. Escolas municipais reportaram aumento no absenteísmo, com pais receosos de enviar seus filhos para aulas, especialmente no período noturno. Muitas crianças estavam com medo, dizendo que não queriam ser levadas pelos alienígenas, relatou Márcia Gonçalves, diretora da Escola Municipal Joaquim Pereira. Profissionais de saúde do único hospital da cidade registraram aumento nos casos de ansiedade e insônia, especialmente entre idosos e pessoas com histórico de transtornos psicológicos. Os boatos proliferaram com velocidade impressionante. Narrativas sobre abduções de moradores, áreas interditadas pelo exército e radiação detectada na serra circularam intensamente, especialmente via WhatsApp. Apesar de carecerem de qualquer base factual, estas histórias encontraram terreno fértil no contexto de incerteza e na ausência de explicações oficiais satisfatórias. O padre Antônio Marcelo, da paróquia de São Nicolau, relatou aumento significativo na busca por aconselhamento espiritual. Muitas pessoas vieram em busca de conforto, de uma palavra que ajudasse a fazer sentido do que viram ou ouviram. A fé sempre é um refúgio quando enfrentamos o desconhecido.
Paralelamente, terreiros de Umbanda e centros espíritas da região também reportaram maior movimento, com pessoas buscando interpretações alternativas para os eventos através de diferentes tradições espirituais, evidenciando como fenômenos inexplicados mobilizam múltiplas camadas do tecido social e cultural. Comunidade científica. Responde a comunidade científica brasileira, inicialmente hesitante em se manifestar sobre o caso, gradualmente começou a oferecer análises e hipóteses à medida que mais evidências visuais se tornavam disponíveis. O Observatório Nacional, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, foi a primeira instituição científica de renome a emitir um comunicado oficial, 3 dias após os avistamentos. Segundo o astrônomo Dr. Carlos Eduardo Ferreira, pesquisador do observatório, os vídeos analisados até o momento apresentam características que poderiam ser consistentes com diversos fenômenos astronômicos conhecidos, como bólidos, meteoros brilhantes, reentrada de lixo espacial na atmosfera ou mesmo reflexos de fontes luminosas terrestres em condições atmosféricas específicas. A Sociedade Brasileira de Meteorologia, SBMet, contribuiu com uma análise complementar, focada nas condições atmosféricas da região de Magé na noite dos avistamentos. Segundo o meteorologista Dr. Paulo Artacho, registramos uma inversão térmica incomum sobre a Baixada Fluminense naquela noite, com uma camada de ar quente sobre ar mais frio, criando condições propícias para a refração anômala da luz e propagação não usual de ondas eletromagnéticas. Estas condições podem amplificar e distorcer fontes luminosas comuns, como refletores industriais, luzes de aeronaves ou mesmo fenômenos naturais como o fogo de San Telmo. Uma hipótese particularmente interessante foi apresentada pela equipe de astrofísica da Universidade de São Paulo. O Dr. Roberto Calbucci Saito apontou que Júpiter e Vênus estavam em alinhamento parcial e visíveis no céu noturno do Rio de Janeiro naquela data. A conjunção destes planetas, quando observada, através de camadas atmosféricas instáveis, pode criar a ilusão de objetos se movendo ou pulsando. Vênus, em particular, é frequentemente confundido com um objeto artificial devido ao seu brilho intenso e posição próxima ao horizonte. Esta explicação, contudo, foi contestada por observadores que notaram que os fenômenos relatados em Magé ocorreram predominantemente entre 2 e 4 horas da madrugada, quando estes planetas não estavam visíveis na região indicada pelos vídeos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, ofereceu uma análise que abordava especificamente os clarões registrados em alguns vídeos. Segundo a doutora Cristina Fidêncio, especialista em fenômenos atmosféricos, os flashes de luz apresentam características compatíveis com descargas elétricas de alta altitude, fenômenos conhecidos como sprites ou jatos azuis, que ocorrem acima de grandes tempestades. Embora não houvesse tempestades convencionais na região, células de instabilidade atmosférica foram detectadas por nossos satélites. Esta análise foi considerada uma das mais plausíveis do ponto de vista técnico, embora não explicasse completamente a formação e movimentação coordenada das luzes descritas por múltiplas testemunhas. O aspecto mais significativo destas manifestações científicas foi a abertura para considerar o fenômeno digno de investigação séria, representando uma evolução na forma como a Academia Brasileira aborda eventos inexplicados. Análises. Técnicas dos vídeos A avalanche de material audiovisual produzido durante os eventos de Magé. Estima-se que mais de 80 vídeos distintos foram compartilhados nas primeiras 72 horas. Representou simultaneamente uma oportunidade e um desafio para análises técnicas. Especialistas em verificação de imagens, tanto de instituições acadêmicas quanto de empresas privadas de análise forense, debruçaram-se sobre este material heterogêneo em busca de padrões, inconsistências ou evidências conclusivas sobre a natureza do fenômeno. O Laboratório de Análise de Imagens da Universidade Federal Fluminense, LifeUF, foi um dos primeiros a conduzir uma avaliação sistemática de uma amostra de 27 vídeos considerados de melhor qualidade. A qualidade das imagens divulgadas variava drasticamente, refletindo a diversidade de equipamentos utilizados pelos observadores.
A maioria dos vídeos foi capturada com smartphones de gerações variadas, resultando em resolução, estabilidade e sensibilidade à luz inconsistentes. Segundo o Dr. Marcos Vinícius Pereira, coordenador do Life UF, a baixa resolução e compressão aplicada automaticamente por aplicativos de mensagens como o WhatsApp compromete significativamente a análise de detalhes cruciais. Artefatos digitais decorrentes da compressão podem ser confundidos com características reais do fenômeno observado. Este problema metodológico persistente dificultou conclusões definitivas sobre diversos aspectos dos avistamentos. Apesar destas limitações, algumas análises produziram resultados intrigantes. A empresa Veritatis Análise Forense, especializada em perícia digital para processos judiciais, aplicou técnicas avançadas de estabilização e aprimoramento de imagem A3 dos vídeos mais disseminados, utilizando algoritmos de redução de ruído e análise espectral. Seus técnicos conseguiram isolar características notáveis das luzes. Os objetos luminosos apresentam uma assinatura espectral consistente com fontes de plasma a alta temperatura, semelhante a descargas elétricas atmosféricas, mas com padrão de movimento que não corresponde a fenômenos conhecidos como raios ou bolas de fogo, concluiu o relatório técnico assinado pelo perito Renato Carvalho. Um aspecto particularmente controverso das análises técnicas foi a avaliação de autenticidade dos vídeos. O Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro, que analisou 5 vídeos a pedido de uma emissora de televisão, não encontrou evidências conclusivas de manipulação digital. Não foram identificados padrões típicos de composição digital, inserção de elementos ou manipulação frame a frame nos materiais analisados. Isto não comprova a natureza dos fenômenos registrados, apenas indica que as imagens provavelmente não foram alteradas digitalmente após a captura. Esta conclusão foi significativa por eliminar a hipótese de uma elaborada fraude digital, mas deixou em aberto a possibilidade de encenações físicas utilizando drones, lanternas ou outros dispositivos luminosos. Propostas mais céticas sugeriram que as luzes poderiam ser explicadas por reflexos do pôr do sol em nuvens altas ou mesmo luzes convencionais distorcidas pelas condições atmosféricas específicas daquela noite, embora estas explicações não conseguissem dar conta da totalidade dos aspectos relatados pelas testemunhas. Comparação com fenômenos naturais, uma abordagem metodológica adotada por cientistas para compreender os eventos de Magé, foi a comparação sistemática com fenômenos naturais conhecidos que poderiam produzir efeitos visuais semelhantes. Esta análise comparativa buscou estabelecer correlações entre as características documentadas nas luzes de Magé e manifestações celestes ou atmosféricas catalogadas pela ciência. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, coordenou um grupo de trabalho multidisciplinar que examinou esta perspectiva, produzindo um relatório técnico que, embora não conclusivo, ofereceu importantes parâmetros comparativos aos meteoros e bólidos. Meteoros excepcionalmente brilhantes foram os primeiros candidatos naturais a serem considerados. Em outubro de 2022, um evento bem documentado no Rio Grande do Sul mostrou como estes corpos celestes podem criar espetáculos luminosos impressionantes ao entrar na atmosfera terrestre. Segundo a doutora Maria Helena Paiva, astrônoma do Observatório do Valongo, bólidos podem criar flashes intensos, mudanças de cor e até mesmo a ilusão de movimentos não lineares devido à fragmentação e interação com diferentes camadas atmosféricas. Contudo, sua duração é tipicamente curta, raramente excedendo 10 segundos, enquanto os fenômenos de Magé foram observados por períodos prolongados. Esta discrepância temporal, somada à ausência de rastros luminosos característicos de meteoros, enfraqueceu significativamente esta hipótese explicativa. O alinhamento planetário foi outra possibilidade natural examinada. Em maio de 2020, Vênus estava particularmente brilhante no céu noturno e Júpiter também era facilmente visível. A refração atmosférica pode fazer com que estes planetas pareçam pulsar ou mudar de cor, especialmente quando observados próximos ao horizonte. O Dr. Paulo Eduardo Artacho, do Instituto de Física da USP, explicou:
Quando observamos planetas através de camadas atmosféricas instáveis, como ocorre em noites com inversão térmica, podemos perceber efeitos de cintilação intensificados, criando a ilusão de movimento ou pulsação. Este fenômeno é bem documentado e frequentemente confundido com objetos artificiais. Entretanto, análises da posição destes planetas na data e horário específicos dos avistamentos de Magé revelaram inconsistências significativas. Os fenômenos foram reportados em regiões do céu onde estes planetas não estavam visíveis naquele momento. Fenômenos atmosféricos elétricos raros, como raios globulares e sprites, também foram considerados. Estas manifestações naturais ainda não são completamente compreendidas pela ciência e podem produzir efeitos visuais extraordinários. O Dr. Marcelo Saba, especialista em descargas atmosféricas do INPE, observou: raios globulares são esferas de plasma que podem persistir por vários minutos, mudar de direção aparentemente de forma inteligente e emitir luz em várias cores. Contudo, são extremamente raros e tipicamente ocorrem durante tempestades. Neste ponto, os registros meteorológicos foram fundamentais. Não havia atividade tempestuosa significativa na região de Magé na noite dos avistamentos, embora condições atmosféricas incomuns, como uma inversão térmica acentuada, tenham sido confirmadas por dados de estações meteorológicas. Esta combinação de fatores, fenômenos visuais consistentes com algumas manifestações naturais raras, mas ocorrendo em condições atmosféricas atípicas para tais manifestações, manteve o caso em um território científico ambíguo. Luzes. Estranhas em outras regiões, o caso Magé não representa um evento isolado no panorama brasileiro de avistamentos inexplicados. Em outubro de 2022, um incidente particularmente notável ocorreu no espaço aéreo do Rio Grande do Sul, quando pilotos de 3 aeronaves comerciais diferentes e a torre de controle do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, registraram simultaneamente a presença de uma luz não identificada que se movia de maneira inconsistente com aeronaves convencionais. As gravações das comunicações entre os pilotos e a torre, posteriormente disponibilizadas através de pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação, revelam o desconcerto dos profissionais. Torre, Latam, 327, você está acompanhando? Aquela luz a nordeste da nossa posição? Não corresponde a nenhuma aeronave no nosso TCAS, Sistema Anticolisão, reportou um dos comandantes. A relevância deste caso gaúcho para a compreensão dos eventos de Magé reside na similaridade de alguns aspectos e na diferença crucial de origem dos relatos. Em ambas situações, foram descritas luzes que realizavam movimentos considerados impossíveis para aeronaves convencionais, incluindo paradas bruscas e mudanças de direção em ângulos agudos. Contudo, enquanto em Magé os relatos vieram predominantemente de cidadãos comuns, no caso do Rio Grande do Sul, as observações partiram de profissionais treinados da aviação civil, utilizando equipamentos de bordo sofisticados. A controladora de voo Mariana Santos, que estava na torre naquela noite, relatou em entrevista posterior: confirmamos visualmente e por radar que não havia nenhuma aeronave autorizada naquela posição. O objeto permaneceu visível por aproximadamente 17 minutos e realizou manobras que desafiam nossa compreensão da aerodinâmica. O comportamento incomum das luzes, em ambos os casos, apresenta paralelos significativos. Testemunhas em Magé descreveram movimentos impossíveis e mudanças de direção instantâneas, características também presentes nos relatos dos pilotos gaúchos. O comandante Carlos Eduardo Ferreira, com mais de 12.000 horas de voo, declarou em seu relatório oficial: o objeto realizou uma manobra ascendente vertical a uma velocidade que estimamos ser superior a 3.000 km/h, sem o efeito sonoro característico de aeronaves a essa velocidade. Esta descrição técnica de um profissional experiente ecoa os relatos mais informais dos moradores de Magé sobre objetos que subiam em linha reta muito rápido e não faziam barulho nenhum, um aspecto particularmente intrigante do caso. Gaúcho foi a resposta institucional. Diferentemente do silêncio que caracterizou o episódio de Magé,
A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, emitiram comunicados reconhecendo o incidente e confirmando que nenhuma aeronave autorizada ou identificada pelos sistemas de controle correspondia ao objeto visualizado. Esta transparência institucional contrasta com a abordagem adotada no caso Magé e sugere uma possível evolução nos protocolos de comunicação relacionados a fenômenos aéreos não identificados no Brasil. O professor Tiago Medeiros, especialista em políticas públicas da UFRGS, observou: há uma crescente percepção entre agências governamentais de que a transparência sobre estes fenômenos serve melhor ao interesse público do que o silêncio, que tende a alimentar especulações mais extremas e minar a confiança institucional. Outros casos célebres de OVNIs no Brasil? O Brasil possui um rico histórico de avistamentos e incidentes ufológicos que moldaram a percepção cultural sobre o fenômeno no país. A Operação Prato, ocorrida entre 1977 e 1978 na região da Ilha de Colares, no Pará, representa um dos casos mais extraordinários por envolver investigação oficial das Forças Armadas. Durante meses, moradores relataram avistamentos de objetos luminosos que emitiam raios de luz e, supostamente, extraíam sangue de vítimas, que ficaram conhecidas como chupadas. O capitão Uirangê Rolanda, que comandou a operação militar, que investigou os incidentes, confirmou anos depois em entrevista à TV Globo que sua equipe fotografou e filmou objetos desconhecidos. Eram luzes inteligentes que reagiam à nossa presença e aos nossos sinais luminosos, afirmou o militar, cuja morte misteriosa em 1997, após estas revelações, alimentou teorias conspiratórias. O caso de Varginha, ocorrido em 1996 na cidade mineira de mesmo nome, tornou-se internacionalmente conhecido como o Roswell brasileiro. O incidente começou com relatos de que criaturas estranhas, de pele marrom e olhos vermelhos, teriam sido vistas por moradores após a queda de um objeto não identificado. A suposta captura destes seres por militares nunca foi oficialmente confirmada, mas diversos testemunhos de profissionais envolvidos, como o de bombeiros e enfermeiros, persistem até hoje. O médico Leir Lombroso, que trabalhava no hospital regional na época, afirmou em depoimento juramentado: "Fui impedido de entrar em uma sala específica da emergência naquela noite. Colegas que estiveram dentro relataram procedimentos envolvendo um ser não humano sob forte esquema de segurança militar. A chamada Noite Oficial dos OVNIs, em 19 de maio de 1986, representa outro episódio notável por envolver múltiplas aeronaves comerciais, radares de controle de tráfego aéreo e a própria Força Aérea Brasileira. Naquela noite, 21 objetos não identificados foram detectados simultaneamente por radares terrestres e de bordo, avistados por pilotos experientes e perseguidos por caças F-5E da FAB. O brigadeiro José Carlos Pereira, que era comandante do Montezuma Sindacta, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Na época, declarou posteriormente: os objetos realizavam manobras impossíveis para aeronaves conhecidas, acelerando instantaneamente a velocidades superiores a Mach 15 vezes a velocidade do som. O caso é considerado um dos poucos em que há confirmação oficial de perseguição de OVNIs por aeronaves militares brasileiras. Outros casos significativos incluem o OVNI de Trindade, 1958, quando o fotógrafo Almiro Baraúna registrou, a bordo do navio escola Almirante Saldanha da Marinha, um objeto em forma de disco que foi testemunhado por dezenas de tripulantes. O incidente de Bauru, 2000, quando um objeto triangular foi filmado pairando sobre a cidade por mais de 3 horas. E os avistamentos em massa na Serra da Beleza, 2008, quando centenas de moradores de Valença, no Rio de Janeiro, observaram formações de luzes que realizavam manobras coordenadas durante 5 noites consecutivas. Estes casos amplamente
documentados pela imprensa e por investigadores ufológicos, estabeleceram um contexto histórico e cultural que influenciou diretamente a recepção e interpretação dos eventos de Magé em 2020, revelando uma continuidade no fascínio brasileiro por estes fenômenos. Medo coletivo e a explicação. Social a Fenômeno de Magé oferece um caso exemplar para análise dos mecanismos sociais e psicológicos que transformam eventos incomuns em experiências coletivas de medo e fascínio. Estudos na área de psicologia social indicam que pequenas comunidades, como os distritos de Magé, são particularmente suscetíveis à rápida propagação de estados emocionais compartilhados. O Dr. Ricardo Magalhães, psicólogo social da UERJ, explica: em comunidades menores, onde os laços sociais são mais estreitos e a confiança interpessoal é alta, a experiência relatada por um membro respeitado da comunidade tende a ser rapidamente validada e amplificada, criando uma espécie de consenso emocional. Este processo foi claramente observável na evolução dos relatos em Magé. Os primeiros avistamentos, compartilhados por residentes de longa data e figuras localmente respeitadas, como professores e comerciantes estabelecidos, ganharam credibilidade imediata dentro da comunidade. À medida que mais pessoas dirigiam sua atenção aos céus, a probabilidade de interpretar estímulos ambíguos, luzes distantes, reflexos atmosféricos, como parte do mesmo fenômeno extraordinário aumentava significativamente. A doutora Carla Viana, antropóloga da UFRJ, que realizou entrevistas com moradores nas semanas seguintes, observou: houve um claro efeito de contágio social. Pessoas que inicialmente relatavam terem visto apenas luzes estranhas passaram a incorporar elementos mais extraordinários em seus relatos após conversas com vizinhos, como movimentos impossíveis e reações aparentemente inteligentes dos objetos. A influência da mídia, especialmente as redes sociais, foi determinante na amplificação e transformação do medo local em um fenômeno de pânico mais amplo. A viralização dos vídeos criou um ciclo de retroalimentação. Quanto mais pessoas assistiam e compartilhavam, mais indivíduos saíam às ruas ou janelas para observar o céu, aumentando a probabilidade de novos relatos. O efeito dominó nas redes sociais foi potencializado por algoritmos que priorizam conteúdo com alto engajamento emocional. Segundo análise da empresa de monitoramento digital NetSonda, publicações sobre os OVNIs de Magé geraram engajamento 347% superior à média de outros tópicos virais no mesmo período, indicando um nível extraordinário de resposta emocional. Um aspecto particularmente relevante deste caso foi o papel do contexto histórico na modulação da resposta coletiva. Os eventos de Magé ocorreram durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19, período marcado por profunda ansiedade social, incerteza sobre o futuro e desconfiança crescente em relação a instituições oficiais. A doutora Juliana Fernandes, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, observa: em momentos de crise social aguda, a sociedade torna-se mais permeável a narrativas alternativas e explicações extraordinárias. O desconhecido no céu funcionou como uma projeção externa de ansiedades coletivas já em ebulição. Esta análise contextual não deslegitima os avistamentos em si, mas oferece uma camada adicional de compreensão sobre como e por que o fenômeno gerou tamanha comoção pública, transformando uma pequena cidade do Rio de Janeiro no epicentro temporário de um fascínio nacional por mistérios celestes. O papel dos influencers digitais. O caso Magé marcou um ponto de inflexão na forma como fenômenos inexplicados são comunicados e interpretados na era digital. Diferentemente de casos históricos anteriores, onde a mídia tradicional detinha o monopólio da narrativa, o episódio de 2020 foi amplamente moldado pela atuação de influenciadores digitais que rapidamente assumiram o papel de intérpretes e amplificadores do fenômeno. YouTubers, streamers e criadores de conteúdo especializados em mistérios e teorias alternativas viram no caso uma oportunidade única de engajamento, produzindo centenas de vídeos, lives e análises que coletivamente
alcançaram dezenas de milhões de visualizações em poucos dias. Canais como Mistérios do Mundo, Enigmas do Universo e Arquivo X Brasil, que já possuíam audiências consolidadas e interessadas em conteúdo sobre paranormalidade e ufologia, experimentaram crescimentos exponenciais durante o período. O canal Mistérios do Mundo, por exemplo, viu seu número de inscritos aumentar em 67% nas 2 semanas seguintes ao evento, conforme dados da plataforma Social Blade. Uma análise de conteúdo realizada pelo Observatório da Internet Brasileira identificou que estes canais frequentemente adotavam uma abordagem híbrida. Por um lado, apresentavam os vídeos e testemunhos originais sem edições significativas. Por outro, enquadravam estas evidências em narrativas pré-existentes sobre visitas extraterrestres e acobertamentos governamentais. A resposta que você procura pode estar no Oráculo Universal. Explore mais no link da descrição. A formação da opinião pública sobre o caso foi significativamente influenciada por estas vozes alternativas. Enquanto veículos tradicionais, como telejornais e grandes portais, adotavam uma abordagem cautelosa, enfatizando a inconclusividade das evidências, os criadores de conteúdo digital frequentemente apresentavam interpretações mais definitivas e espetaculares. O sociólogo Dr. Fernando Rodrigues, da Unicamp, que estudou a cobertura do caso, observa: vimos emergir uma hierarquia de credibilidade paralela, onde youtubers sem formação científica, mas com habilidades narrativas apuradas e uma persona autêntica, conquistavam mais confiança do público do que especialistas tradicionais ou porta-vozes institucionais. Uma pesquisa realizada pelo Instituto DataCenso, 2 semanas após o evento, revelou que 64% dos entrevistados que conheciam o caso haviam formado sua opinião principalmente a partir de conteúdo consumido em plataformas como YouTube e Instagram, contra apenas 27% que citaram o jornalismo tradicional como fonte principal. Um fenômeno particularmente notável foi o surgimento de correspondentes cidadãos que se deslocaram espontaneamente para Magé e transmitiram suas investigações, amadoras em tempo real. Criadores como Lucas Marques, do canal Caçadores de Mistérios, transmitiram mais de 20 horas de conteúdo ao vivo diretamente das ruas de Magé e Pau Grande, entrevistando moradores e explorando as áreas onde supostamente ocorreram os avistamentos mais intensos. Estas transmissões, menos estruturadas e filtradas que reportagens jornalísticas convencionais, criavam uma sensação de imediatismo e autenticidade que ressoava particularmente com audiências mais jovens. Estou aqui para mostrar o que a grande mídia não mostra. Era o refrão comum destes criadores, estabelecendo uma dicotomia entre mídia tradicional censurada e conteúdo digital livre. Narrativa que encontrou terreno fértil no contexto de crescente desconfiança institucional que já caracterizava o cenário brasileiro naquele período. Teorias da conspiração, ganhando força, o vácuo explicativo deixado pela ausência de posicionamentos oficiais conclusivos sobre os eventos. De Magé proporcionou um ambiente idealmente fértil para o florescimento de teorias conspiratórias. Estas narrativas alternativas não se limitaram a interpretações sobre a origem extraterrestre das luzes, mas evoluíram para elaboradas construções sobre supostos acobertamentos governamentais, envolvimento militar secreto e conhecimento oculto sobre visitas alienígenas. A professora doutora Amanda Soares, especialista em desinformação digital da PUC-Rio, explica: o caso Magé apresenta os ingredientes clássicos que catalisam teorias conspiratórias. Um evento inexplicado, autoridades percebidas como evasivas, evidências visuais ambíguas, mas impactantes, e um contexto social de desconfiança institucional generalizada. As suposições sobre visitas extraterrestres representaram a camada mais superficial e esperada destas teorias. Grupos ufológicos estabelecidos, como a Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, rapidamente classificaram o caso como contato de terceiro grau, sugerindo não apenas a presença de naves extraterrestres, mas possivelmente a recuperação de tecnologia ou entidades alienígenas pelas autoridades.
Wilson Geraldo, pesquisador independente e autor de diversos livros sobre ufologia, publicou uma análise que se tornou amplamente compartilhada. As características de movimentação das luzes de Magé são consistentes com propulsão não inercial, tecnologia confirmadamente não terrestre, segundo documentos vazados do Pentágono em 2017. Esta conexão com supostas revelações oficiais americanas recentes forneceu uma camada de credibilidade adicional às interpretações extraterrestres. Mais complexas e perturbadoras foram as teorias sobre acobertamento governamental que ganharam força nas semanas seguintes. A remoção temporária da hashtag MadeUFO dos Trending Topics do Twitter foi interpretada como evidência de censura coordenada. Relatos não verificados sobre homens de preto visitando testemunhas, zonas militarizadas nas áreas de avistamento e equipamentos de comunicação local apresentando interferências sistemáticas alimentaram uma narrativa de supressão deliberada de informações. Um vídeo particularmente viral, com mais de 7 milhões de visualizações, apresentava uma suposta denúncia anônima de um funcionário da Defesa Civil alegando ter sido impedido de acessar a área do suposto pouso e forçado a assinar um termo de confidencialidade. Embora a autenticidade deste depoimento nunca tenha sido verificada, sua repercussão exemplifica como narrativas de insider ganham tração desproporcional em contextos de desconfiança institucional. As teorias sobre segredos militares representaram um terceiro eixo conspiratório. Especulações surgiram sobre supostos experimentos secretos com tecnologia avançada sendo conduzidos na região, possivelmente envolvendo cooperação internacional com potências estrangeiras, a presença de uma estação meteorológica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, relativamente próxima à área dos avistamentos, foi reinterpretada como uma instalação de pesquisa encoberta. O professor Carlos Eduardo Reis, sociólogo da UERJ, especializado em estudos de percepção pública da ciência, observa: estas teorias refletem uma transposição de ansiedades geopolíticas para o plano local. A ideia de experimentos secretos combina medos históricos sobre experimentação militar não consensual com desconfiança contemporânea sobre vigilância tecnológica. Esta dimensão político-militar das teorias conspiratórias transcendeu o aspecto puramente ufológico, conectando o caso Magé a narrativas mais amplas sobre autonomia nacional, soberania e transparência governamental. A queda de OVNI? Fato. Ou fake? Entre todos os elementos do caso Magé, nenhum gerou mais especulação e controvérsia do que o suposto evento de queda ou pouso forçado de um objeto não identificado na região da Serra do Barbosa, próxima ao distrito de Palmação Grande. Esta narrativa específica, que emergiu a partir do vídeo que mostrava um intenso clarão azulado iluminando brevemente uma área de mata fechada, rapidamente consolidou-se como o núcleo central do mistério e o principal foco de investigações amadoras. A análise sistemática das evidências apresentadas pelos internautas, que defendiam a hipótese da queda de OVNI, revela um caso complexo onde percepções genuínas se misturam com interpretações especulativas e, possivelmente, alguns elementos de desinformação deliberada. O principal suporte evidencial para a teoria da queda consistia em 3 elementos: o vídeo do clarão, já discutido anteriormente, relatos de testemunhas que afirmavam ter sentido um tremor ou impacto na madrugada do evento e supostas imagens de satélite mostrando alterações na vegetação local. Uma análise independente conduzida pelo geólogo Dr. Marcos Vasconcelos, da UFRJ, que visitou a área 3 dias após o evento, encontrou problemas significativos com estas alegações. Não identificamos qualquer padrão de perturbação do solo ou da vegetação consistente com o impacto de um objeto de grandes dimensões. As variações na cobertura vegetal visíveis em imagens de satélite correspondem a padrões normais de desmatamento seletivo que ocorre na região há anos.
Esta avaliação técnica foi corroborada por especialistas em sensoriamento remoto, do INPE, que analisaram imagens de alta resolução da área antes e depois do evento, não encontrando alterações significativas na cobertura vegetal ou no padrão térmico do solo. A ausência de fragmentos, resíduos ou qualquer evidência física tangível representou o argumento mais contundente contra a hipótese da queda. Investigadores independentes que visitaram o local nos dias seguintes, incluindo equipes de 3 canais de YouTube especializados em mistérios e um grupo de pesquisadores da Sociedade Brasileira de Estudos Extraterrestres, SBE, não encontraram qualquer material anômalo ou evidência de impacto. Medições de radiação realizadas com equipamentos portáteis não detectaram níveis acima do background natural da região, contradizendo rumores que circulavam online sobre áreas contaminadas. Tiago Machado, engenheiro e integrante da SBE, concluiu após 3 dias de investigação em loco: "Não encontramos absolutamente nada que pudesse corroborar a hipótese de queda ou pouso de um objeto de grandes dimensões. Nem marcas no solo, nem vegetação danificada em padrões não naturais, nem fragmentos de qualquer natureza." O aspecto mais controverso das investigações foi a alegação de interdição militar da área. Diversos vídeos que circularam nas redes sociais mostravam supostos bloqueios em estradas de acesso e agentes não identificados impedindo a aproximação de curiosos. Uma verificação jornalística conduzida pela equipe do jornal Extra revelou que as imagens de bloqueio militar haviam sido gravadas a mais de 15 quilômetros da suposta área de queda em uma operação policial não relacionada. O porta-voz do Comando Militar do Leste, Tenente-Coronel Frederico Caldas, emitiu nota oficial negando categoricamente qualquer operação na região. As Forças Armadas não realizaram nenhum tipo de interdição, recuperação de materiais ou qualquer outra atividade relacionada aos supostos avistamentos na região de Magé. Esta declaração formal, somada à ausência de evidências fotográficas ou testemunhais verificáveis de presença militar significativa, enfraqueceu consideravelmente a narrativa de recuperação secreta que havia se tornado central para os defensores da teoria da queda. O fascínio pelos mistérios do universo. A repercussão extraordinária do caso Magé, que transcendeu barreiras geográficas e culturais para capturar a imaginação coletiva, não pode ser compreendida sem considerar o fascínio profundamente enraizado do brasileiro pelos mistérios do universo. Esta atração por fenômenos inexplicáveis e a possibilidade de inteligências não humanas representa uma constante cultural que se manifesta de maneiras únicas no contexto nacional. O antropólogo Dr. Eduardo Viveiros de Castro, em seu estudo Cosmologias Brasileiras, observa: o Brasil desenvolveu uma relação peculiar com o desconhecido cósmico, marcada por uma abertura interpretativa que mescla influências de tradições indígenas, religiões de matriz africana, catolicismo popular e, mais recentemente, espiritualismo científico. A pesquisa social revela que o brasileiro demonstra índices particularmente elevados de receptividade a hipóteses extraterrestres quando comparado a outras nacionalidades. Um levantamento conduzido pelo Instituto Datafolha em 2019 indicou que 58% dos brasileiros acreditam na existência de vida inteligente em outros planetas, percentual significativamente superior à média global de 47% em pesquisas similares. Mais revelador ainda, 33% dos entrevistados afirmaram acreditar que a Terra já foi visitada por seres de outros mundos, demonstrando uma predisposição cultural para considerar seriamente a hipótese de contato extraterrestre. A socióloga, doutora Mariana Almeida, da Unicamp, relaciona este fenômeno ao sincretismo característico da formação cultural brasileira. Temos uma tradição de incorporar e conciliar visões de mundo aparentemente contraditórias. A mesma pessoa pode frequentar missa aos domingos, consultar um pai de santo às terças e ainda estar aberta à possibilidade de visitantes estelares, sem perceber contradição fundamental nestas diferentes cosmologias.
A relação histórica do Brasil com a ufologia tem raízes profundas que remontam às décadas de 1950 e 1960, quando as primeiras associações civis dedicadas ao estudo de fenômenos aéreos inexplicados foram fundadas no país. Publicações pioneiras como a revista UFO, fundada em 1988 e ainda em circulação, contribuíram para estabelecer uma tradição de pesquisa ufológica com características distintamente brasileiras. O pesquisador A.J. Geverd, editor da revista e figura proeminente da ufologia nacional, observa: o brasileiro tem uma curiosidade inata e uma abertura mental que facilita a investigação destes fenômenos sem o peso do ridicularizamento que existe em outras culturas. Isso permitiu que desenvolvêssemos uma abordagem única, onde testemunhas se sentem confortáveis para relatar suas experiências, sem temer estigmatização social. A influência da mídia popular na formação deste fascínio não pode ser subestimada. Programas televisivos como Fantástico e Linha Direta Mistério dedicaram segmentos regulares a casos ufológicos ao longo de décadas, legitimando o tema no imaginário popular. Novelas de sucesso como O Bem Amado, 1973, e A Viagem, 1994, incorporaram elementos ufológicos em suas tramas, enquanto filmes nacionais como Lisbela e o Prisioneiro, 2003, e Bruna Surfistinha, 2011, incluíram referências a OVNIs, normalizando o tema no entretenimento mainstream. Esta presença constante na cultura popular contribuiu para que, quando as luzes misteriosas surgiram sobre Magé, já existisse um terreno culturalmente fértil para que o fenômeno fosse recebido não apenas com espanto, mas com uma curiosidade, informada por décadas de familiaridade cultural com o conceito de visitas extraterrestres. Como resumiu o pesquisador cultural Roberto da Mata, o fascínio brasileiro pelos mistérios do universo não é apenas sobre o que pode existir lá fora, mas sobre como estas possibilidades nos permitem reimaginar quem somos aqui dentro. Magé. No imaginário nacional, o episódio das luzes misteriosas transformou profundamente a relação de Magé com sua própria identidade e seu lugar no imaginário coletivo brasileiro. Uma cidade que até então era conhecida principalmente por seu papel histórico na produção de pólvora durante o período imperial e por abrigar o distrito de Pau Grande, local de nascimento do lendário jogador de futebol Garrincha, viu-se subitamente elevada à condição de capital ufológica do país. Esta rápida ressignificação simbólica manifestou-se em múltiplas dimensões culturais, econômicas e sociais, revelando como fenômenos inexplicados podem reconfigurar a identidade de comunidades inteiras. A colocação da cidade nos holofotes nacionais e internacionais ocorreu de forma vertiginosa. Em questão de dias, Magé transformou-se em sinônimo de mistério e fenômenos inexplicados, com reportagens sendo veiculadas em veículos tão diversos quanto o New York Times, BBC e Le Monde. As buscas pelo termo Magé no Google aumentaram 3.200% na semana seguinte aos avistamentos, conforme dados do Google Trends, superando momentaneamente termos como pandemia e Covid, que dominavam o cenário informacional do período. Esta súbita projeção midiática foi recebida com sentimentos mistos pela população local, conforme relatou o professor e historiador Paulo Henrique Santos, natural de Magé. Existe um orgulho por termos nos tornado conhecidos mundialmente, mas também um incômodo por sermos associados exclusivamente a algo que muitos consideram superstição ou loucura coletiva. O impacto cultural manifestou-se rapidamente na forma de expressões populares e produções artísticas. Festas e eventos temáticos com decoração alienígena começaram a ser organizados na cidade, como o Baile do ET, promovido por jovens empresários locais, que atraiu visitantes de municípios vizinhos. Artistas de rua pintaram murais representando as luzes azuis sobre a paisagem local e camisetas com slogans como "Eu sobrevivi à invasão de Magé" e "Magé, onde os ETs pousam", tornaram-se souvenirs populares. A banda local, Os Intergalácticos, formada por adolescentes do distrito de Santo Aleixo, compôs o samba-enredo Clarão no Céu de Magé, que viralizou nas redes sociais e foi tocado em rádios regionais.
Estas manifestações espontâneas demonstravam como a comunidade rapidamente incorporou o evento ao seu repertório identitário, transformando-o potencialmente assustador em algo lúdico e culturalmente produtivo. A dimensão dos memes e da cultura digital foi particularmente expressiva na repercussão do caso. Montagens humorísticas, vídeos paródicos e memes associando Magé a filmes de ficção científica como Independence Day e Sinais proliferaram nas redes sociais. A hashtag #EuVouPraMad tornou-se popular entre influenciadores digitais, muitos dos quais efetivamente visitaram a cidade para produzir conteúdo. O alcance internacional destas produções digitais surpreendeu até mesmo especialistas em marketing viral. O fenômeno chegou a ser objeto de estudo acadêmico na tese Memeificação do Inexplicado, Estudo de Caso Magé, defendida na UFRJ, que analisou como o humor funcionou como mecanismo de processamento coletivo do insólito. A repercussão transcendeu fronteiras linguísticas, com páginas em inglês, espanhol e até mesmo japonês, produzindo conteúdo humorístico sobre os brasileiros que deram boas-vindas aos alienígenas com samba e caipirinha, reforçando e simultaneamente subvertendo estereótipos culturais sobre o Brasil. Reflexos no turismo. Local o fenômeno Magé desencadeou um movimento turístico sem precedentes na história da região, transformando temporariamente a dinâmica econômica e social do município. Nas semanas seguintes aos avistamentos, a cidade experimentou um influxo significativo de visitantes, movidos pela curiosidade sobre os eventos. Dados da Secretaria Municipal de Turismo indicam que a ocupação hoteleira, normalmente em torno de 30% em meses fora de temporada, atingiu surpreendentes 92% no final de maio de 2020. O pequeno distrito de Pau Grande, epicentro dos avistamentos mais significativos, tornou-se destino de verdadeiras peregrinações de curiosos, ufólogos, amadores e profissionais de mídia. O impacto econômico foi imediato e multifacetado. Estabelecimentos comerciais que haviam sofrido queda acentuada de faturamento devido às restrições da pandemia viram uma inesperada recuperação. Maria Conceição Oliveira, proprietária de uma pousada familiar em Piabetá, relatou: "Estávamos pensando em fechar definitivamente por causa da crise, quando de repente começaram a chegar pessoas de todo lugar querendo se hospedar para ver os alienígenas. Foi como se tivéssemos ganho na loteria." Restaurantes, lanchonetes e comércios locais reportaram aumento médio de 65% no faturamento durante o pico do turismo ufológico, conforme levantamento da Associação Comercial de Magé. Particularmente beneficiados foram os estabelecimentos próximos à suposta área de pouso ou queda, onde os proprietários rapidamente adaptaram seus negócios para atender à nova demanda, criando cardápios com nomes temáticos como X-Et e Milkshake Intergaláctico. A economia informal também floresceu em resposta ao fenômeno. Moradores locais se transformaram em guias improvisados, oferecendo tours ufológicos que levavam visitantes aos pontos onde os avistamentos haviam sido mais intensos. Barracas de souvenir surgiram espontaneamente, comercializando produtos que iam desde simples camisetas com estampas de alienígenas até supostos fragmentos do OVNI e água energizada pelo pouso extraterrestre. José Alencar, artesão local que começou a produzir miniaturas de discos voadores em argila pintada, contou: "Em um mês vendi mais peças do que no ano inteiro anterior. Tive que ensinar a técnica para meus filhos e sobrinhos para dar conta das encomendas." Esta mobilização econômica espontânea, embora baseada em um evento de interpretação contestada, representou uma injeção significativa de recursos em uma economia local que enfrentava dificuldades. O impacto cultural temporário estendeu-se além das fronteiras municipais. Agências de turismo de Niterói e Rio de Janeiro chegaram a incluir excursão ufológica a Magé em seus pacotes, trazendo ônibus de turistas principalmente nos finais de semana. O historiador local Sebastião Menezes observou que o fenômeno representou um marco na forma como a cidade passou a ser percebida. Por décadas, tentamos atrair atenção para nosso patrimônio histórico colonial, para a beleza natural da Serra dos Órgãos em nosso território, sem grande sucesso.
Bastaram algumas luzes misteriosas para colocar Magé no mapa turístico. Este comentário revela a ambivalência com que muitos moradores encararam o fenômeno. Por um lado, reconhecendo os benefícios econômicos tangíveis, por outro, lamentando que a cidade tenha ganho notoriedade por um evento controverso em vez de seus atributos históricos e naturais perenes. À medida que o interesse midiático diminuiu, o fluxo turístico gradualmente retornou a patamares próximos do normal, embora permanecendo significativamente acima dos níveis pré-evento, sugerindo um impacto residual na atratividade da região. O mistério persiste passados mais de 5 anos desde os eventos de Magé. O caso permanece envolto em uma aura de mistério que resiste tanto às tentativas de explicação científica convencional quanto às narrativas mais extraordinárias sobre visitantes extraterrestres. Esta persistência do enigma, mesmo após extensas investigações e análises, representa um aspecto fascinante do fenômeno que continua a intrigar pesquisadores e leigos. A combinação de evidências visuais substanciais, múltiplos testemunhos independentes e a ausência de uma explicação definitiva mantém o caso como um dos mais significativos episódios ufológicos brasileiros do século XXI. A ausência de provas definitivas da origem extraterrestre das luzes é frequentemente citada por céticos como evidência contra interpretações extraordinárias do fenômeno. O físico Dr. Ronaldo Mourão, do Observatório Nacional, argumenta: a história da ciência está repleta de fenômenos inicialmente inexplicados, que com o avanço do conhecimento e melhores tecnologias de observação, revelaram-se perfeitamente naturais. A ausência de evidência material tangível, como fragmentos de composição exótica ou alterações mensuráveis no ambiente, sugere fortemente que estamos diante de um fenômeno atmosférico ou óptico incomum, não de visitantes interplanetários. Esta posição, embora metodologicamente rigorosa, enfrenta o desafio de explicar satisfatoriamente a totalidade das características reportadas, particularmente os movimentos coordenados e aparentemente inteligentes descritos por múltiplas testemunhas. Enquanto o debate sobre Magé continua, casos semelhantes não param de surgir pelo Brasil. Em fevereiro de 2023, moradores de Cascavel, no Paraná, reportaram uma formação de luzes que permaneceu estática no céu por aproximadamente 40 minutos, sendo registrada em dezenas de vídeos. Em agosto do mesmo ano, pilotos de 3 aeronaves comerciais reportaram um objeto luminoso, realizando manobras impossíveis para aeronaves convencionais no espaço aéreo entre Belo Horizonte e Brasília. Em janeiro de 2024, uma sequência de avistamentos em série ocorreu na região metropolitana de Porto Alegre, com características notavelmente similares às luzes de Magé. Coloração azulada, movimentos não convencionais e formações geométricas perfeitas. O professor Dr. Tiago Cordeiro, astrofísico da USP que tem acompanhado estes casos, observa: existe um padrão recorrente nestes avistamentos brasileiros recentes que desafia explicações convencionais. A frequência e consistência destes relatos sugerem que estamos diante de um fenômeno físico real, ainda que sua natureza permaneça indeterminada. A continuidade destes fenômenos pelo território nacional alimenta tanto o debate científico quanto o fascínio popular. O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, estabeleceu em 2022 um grupo interdisciplinar dedicado ao estudo de fenômenos aéreos anômalos, adotando a terminologia mais neutra que vem sendo utilizada internacionalmente para evitar as conotações culturais associadas ao termo OVNI. Segundo o Dr. Felipe Cavalcante, coordenador da iniciativa, nosso objetivo é aplicar metodologia científica rigorosa ao estudo destes fenômenos, sem preconceitos ou conclusões precipitadas. Seja qual for a explicação final, fenômenos atmosféricos desconhecidos, tecnologias não convencionais ou algo ainda mais extraordinário, o caminho passa necessariamente pela coleta sistemática de dados e análise criteriosa. Esta abordagem representa um avanço significativo na forma como a ciência brasileira lida com fenômenos inexplicados, reconhecendo que a ausência de explicação não implica ausência de realidade física,
e que o verdadeiro espírito científico exige investigação metódica do desconhecido, não seu descarte a priori. Educação científica e alfabetização midiática, Caso Magé colocou em evidência uma questão social e educacional crucial: a importância do pensamento crítico e da alfabetização científica e midiática em uma era de informação abundante, mas frequentemente não verificada. A velocidade com que informações e desinformações se propagaram durante o episódio revelou vulnerabilidades significativas no tecido social brasileiro que transcendem o tema específico dos fenômenos aéreos não identificados. Educadores, cientistas e comunicadores que acompanharam o caso destacam como ele pode servir de estudo de caso para o desenvolvimento de habilidades fundamentais de análise crítica entre a população. A doutora Suzana Herculano Rosel, neurocientista e divulgadora científica da UFRJ, observa que casos como Magé revelam a necessidade urgente de fortalecer a educação científica básica. Não se trata de dizer às pessoas o que pensar sobre OVNIs, mas de equipá-las com ferramentas mentais para avaliar evidências, compreender probabilidades e reconhecer falácias lógicas. Vimos pessoas confundindo correlação com causalidade, aceitando testemunhos anedóticos como evidência conclusiva e aplicando padrão duplo de ceticismo. Extremamente críticos com explicações convencionais enquanto aceitavam sem questionamento teorias extraordinárias. Esta observação aponta para deficiências estruturais no sistema educacional que vão muito além da simples transmissão de conteúdos científicos, envolvendo o desenvolvimento de habilidades metacognitivas fundamentais para a cidadania contemporânea. No campo da alfabetização midiática, o episódio de Magé exemplificou o desafio de navegar um ecossistema informacional cada vez mais complexo. A jornalista e pesquisadora Taina Long, diretora da agência de checagem Aos Fatos, analisou como a dinâmica de viralização de conteúdos sobre o caso privilegiou narrativas mais espetaculares independentemente de sua base factual. Vimos em tempo real como os algoritmos das redes sociais amplificam conteúdo emocionalmente engajante em detrimento da precisão informativa. Um vídeo com alegações extraordinárias, mas sem verificação, alcançava milhões, enquanto análises cuidadosas de especialistas permaneciam com alcance limitado. Esta dinâmica representa um desafio fundamental para sociedades democráticas, onde a formação da opinião pública depende crescentemente de ecossistemas digitais orientados por lógicas comerciais que não necessariamente privilegiam a verdade factual. Experiências educacionais positivas emergiram como resposta ao fenômeno. Professores de ciências em escolas públicas e particulares de todo o país utilizaram o caso Magé como ponto de partida para discussões sobre método científico, evidência e pensamento crítico. A professora Marta Almeida, do Colégio Pedro, no Rio de Janeiro, desenvolveu um projeto interdisciplinar onde alunos do ensino médio analisaram criticamente a cobertura midiática do caso. Os estudantes aprenderam a diferenciar observação de interpretação, a identificar fontes primárias e secundárias e a reconhecer como vieses cognitivos influenciam nossa percepção de fenômenos. No Oráculo Universal, cada dúvida tem uma resposta. Conheça nossos audiolivros e explore o mundo do conhecimento. Link na descrição. Comuns. O mais importante foi que não precisamos dizer a eles o que concluir. Eles próprios desenvolveram as ferramentas para formar opiniões informadas. Iniciativas como esta demonstram como fenômenos que capturam a imaginação pública podem ser transformados em oportunidades pedagógicas valiosas, conectando conteúdos curriculares abstratos a eventos concretos que ressoam com o interesse dos estudantes. O legado mais duradouro do caso Magé pode bem ser sua contribuição para conscientizar educadores e comunicadores sobre a urgência de desenvolver estas competências críticas na população brasileira. O caso Magé e o futuro da ufologia brasileira. Os eventos de Magé representaram um ponto de inflexão para a ufologia brasileira, catalisando transformações significativas na forma como o estudo de fenômenos aéreos não identificados é conduzido, percebido e institucionalizado no país.
O impacto deste caso extrapola seu conteúdo específico, tendo influenciado a metodologia, a credibilidade e as aspirações do campo ufológico nacional, que historicamente oscila entre o amadorismo entusiasta e tentativas de aproximação com metodologias científicas mais rigorosas. 5 anos após os avistamentos, é possível identificar legados duradouros que estão reconfigurando esta área de investigação no Brasil. Uma das transformações mais notáveis foi a modernização metodológica adotada por grupos ufológicos estabelecidos. A Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, uma das organizações mais antigas do país, implementou protocolos mais rigorosos de coleta e análise de evidências após as críticas recebidas por algumas de suas declarações precipitadas sobre o caso Magé. Wilson Roberto, presidente da CBU, reconheceu esta evolução. Magé nos ensinou que precisávamos ser mais cautelosos e metodologicamente rigorosos. Implementamos um sistema de classificação de confiabilidade de evidências inspirado em práticas forenses, com análise por pares e documentação padronizada. Não abandonamos a hipótese extraterrestre, mas reconhecemos que afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Esta autocrítica e subsequente reforma metodológica tem aproximado setores da ufologia civil de práticas mais aceitas pela comunidade científica convencional. O caso também reacendeu debates sobre investigações oficiais de OVNIs no país, alimentando movimentos por mais transparência de órgãos governamentais. Em julho de 2022, parcialmente motivada pela pressão pública decorrente de casos de alta visibilidade como Magé, a Força Aérea Brasileira finalmente liberou para consulta pública uma parcela significativa de seus arquivos históricos sobre fenômenos aéreos não identificados, através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, ESIC. Este acervo, que contém registros que remontam à década de 1950, inclui relatórios militares, depoimentos de pilotos e registros de rastreamento radar que haviam permanecido classificados por décadas. A advogada doutora Patrícia Campos, que coordenou os esforços legais para esta liberação, comentou: casos de grande repercussão como o Magé evidenciaram que não faz sentido manter em sigilo informações sobre fenômenos que afetam diretamente a população e são de interesse público legítimo. Esta abertura representa uma vitória importante para a transparência governamental, independentemente da natureza última destes fenômenos. No campo acadêmico, observa-se uma incipiente, mas significativa abertura para o estudo formal destes fenômenos. Em 2023, a Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, aprovou a primeira tese de doutorado em física especificamente dedicada à análise de fenômenos aéreos anômalos, intitulada Características Eletromagnéticas de Fenômenos Aéreos Não Convencionais. Análise Físico-Estatística de Casos Brasileiros, 1980-2020. Seu autor, Dr. Rafael Monteiro, argumenta que Magé representou um catalisador para esta abertura. Casos de alta visibilidade e múltiplas testemunhas, documentados em vídeo e investigados por diferentes grupos, criam uma massa crítica de evidências que não pode simplesmente ser ignorada com base em preconceitos acadêmicos. A física não se limita a fenômenos que compreendemos completamente. Justamente o contrário, ela avança ao investigar rigorosamente o que ainda não compreendemos. Esta evolução sugere um futuro onde a ufologia brasileira poderá gradualmente transcender a dicotomia entre crença crítica e ceticismo dogmático, estabelecendo pontes com metodologias científicas estabelecidas sem perder sua tradição de abertura a fenômenos ainda não explicados pela ciência convencional. Luzes recentes continuam. Intrigando o país, o fenômeno das luzes misteriosas não se encerrou com o episódio de Magé. Nos anos seguintes, o Brasil continuou registrando uma série de avistamentos significativos que mantém aceso o debate sobre a natureza destes fenômenos aéreos não identificados. O ano de 2025 tem sido particularmente prolífico em relatos documentados, com concentrações notáveis em grandes centros urbanos e suas periferias, sugerindo possíveis padrões geográficos que intrigam pesquisadores.
A continuidade destes eventos, muitos com características similares às observadas em Magé, fornece um contexto mais amplo para a compreensão do fenômeno como um todo. Em São Paulo, a região metropolitana registrou uma série de avistamentos, concentrados entre fevereiro e abril de 2025. O mais significativo ocorreu na noite de 17 de março, quando moradores de 7 municípios da Grande São Paulo relataram simultaneamente a presença de luzes avermelhadas que permaneceram estacionárias por aproximadamente 40 minutos antes de se moverem em formação triangular e desaparecerem em alta velocidade. O evento foi registrado em mais de 50 vídeos independentes e testemunhado por um piloto da Latam que sobrevoava a região no momento. O comandante Paulo Roberto Mendes relatou em comunicação com a Torre de Controle de Congonhas. Confirmamos visualmente um conjunto de luzes estacionárias a cerca de 5.000 pés de altitude, 15 graus a nordeste de nossa posição. Não correspondem a nenhuma aeronave em nossos sistemas. A Infraero confirmou posteriormente que nenhum plano de voo autorizado correspondia à posição das luzes no horário reportado. No Rio de Janeiro, uma sequência de avistamentos ocorreu na região da Baixada Fluminense entre maio e julho de 2025, com características que evocaram memórias dos eventos de Magé. Particularmente notável foi o episódio de 12 de junho, quando luzes azuladas foram observadas e filmadas sobre o município de Nova Iguaçu por aproximadamente 25 minutos. A semelhança com o caso Magé foi explicitamente notada por testemunhas e comentaristas. A professora Denise Alvarenga, que presenciou ambos os eventos, comparou. A cor e o comportamento eram muito semelhantes aos de Magé, mas desta vez as luzes pareciam mais organizadas, como se estivessem demonstrando uma formação específica. Um aspecto intrigante deste evento foi a falha simultânea de redes de telefonia celular em um raio de aproximadamente 3 km do local principal de avistamento, conforme confirmado posteriormente pela operadora Claro em comunicado técnico que atribuiu o incidente à interferência eletromagnética de origem indeterminada. Outros estados brasileiros também registraram incidentes significativos em 2025. Em Manaus, em fevereiro, pescadores do Rio Negro documentaram um objeto luminoso que emergiu das águas e permaneceu pairando sobre o rio por aproximadamente 12 minutos antes de acelerar verticalmente. No Ceará, entre março e abril, uma série de avistamentos em sequência foi registrada ao longo do litoral, de Fortaleza a Jericoacoara, sempre em horários similares, entre 3h e 4h da madrugada, sugerindo um padrão sistemático. Em Porto Alegre, em maio, centenas de testemunhas relataram um grande objeto triangular que permaneceu estacionário sobre o Lago Guaíba por mais de 1 hora, sendo claramente visível a olho nu e registrado em múltiplos ângulos. O padrão de distribuição geográfica destes eventos recentes intriga pesquisadores. O Dr. Cláudio Tsuyoshi Suenaga, historiador que mapeia estes fenômenos há 3 décadas, observa: existe uma concentração notável ao longo de bacias hidrográficas e zonas costeiras, particularmente em áreas de transição entre grandes centros urbanos e regiões menos densamente povoadas. Este padrão é consistente em nosso banco de dados histórico e sugere algum tipo de lógica subjacente aos avistamentos, seja qual for sua natureza última. Conclusão: medo, mistério e o desafio da verdade. Ao examinarmos o legado duradouro do caso Magé no imaginário coletivo brasileiro, somos confrontados com questões fundamentais sobre nossa relação com o desconhecido. As luzes que iluminaram o céu fluminense naquela madrugada de maio não apenas capturaram a atenção momentânea do país, mas revelaram aspectos profundos de nossa psicologia social e cultural. O impacto desproporcional deste evento pode ser compreendido através da análise do papel que o desconhecido desempenha na construção de sentido coletivo, especialmente em momentos de incerteza como o contexto pandêmico em que o caso se desenrolou. Chamche Sompré,
Psicólogo social, Dr. Jorge Cardoso, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, observa que o caso Magé ativou arquétipos profundamente enraizados no inconsciente coletivo brasileiro. Nossa formação cultural sincrética, que integra influências indígenas, africanas e europeias, produziu uma relação particular com o misterioso, onde o sobrenatural não é necessariamente antagonista do cotidiano, mas parte integrante de uma realidade expandida. Esta predisposição cultural para acomodar o inexplicável dentro de uma visão de mundo mais ampla diferencia significativamente a recepção brasileira de fenômenos como os de Magé, quando comparada a contextos mais marcadamente secularizados e racionalistas. Não se trata de maior credulidade, mas de uma fronteira mais porosa entre o explicado e o inexplicado, o natural e o extraordinário. A persistência do fascínio por Magé, mesmo anos após o evento, e na ausência de evidências conclusivas sobre sua natureza extraterrestre, revela como fenômenos desta natureza atuam como telas de projeção para ansiedades e aspirações coletivas mais amplas. A antropóloga doutora Lúcia Monteito, que realizou pesquisa etnográfica em Magé nos meses seguintes ao evento, identificou narrativas recorrentes que conectavam as luzes misteriosas a preocupações contemporâneas. Para muitos entrevistados, especialmente os mais jovens, as luzes representavam uma possibilidade de transcendência em um momento de confinamento físico e horizonte limitado. Para outros, espelhavam temores sobre vigilância, controle e manipulação em uma era de crescente desconfiança institucional. Esta polissemia interpretativa, onde um mesmo fenômeno comporta leituras tão diversas, é precisamente o que mantém o caso vivo no imaginário nacional, resistindo tanto às explicações redutivamente céticas quanto às interpretações acriticamente extraordinárias. O verdadeiro desafio que Magé apresenta, 5 anos depois, não é escolher definitivamente entre explicações convencionais ou extraordinárias, mas cultivar uma relação mais sofisticada com o próprio conceito de verdade em uma era de complexidade informacional. As luzes que assombraram Magé continuam a iluminar uma encruzilhada epistemológica, como manter o rigor investigativo e o ceticismo saudável sem sucumbir ao dogmatismo que descarta prematuramente experiências humanas genuínas. Como preservar a abertura ao extraordinário sem abraçar acriticamente narrativas não verificadas? O legado mais valioso do caso Magé talvez seja precisamente esta provocação reflexiva sobre os limites do conhecimento humano e as múltiplas formas de verdade que coexistem em uma sociedade plural. No delicado equilíbrio entre fascínio e ceticismo, entre ciência e mistério, entre medo e maravilhamento, encontra-se não apenas a chave para compreender as luzes de Magé, mas também para navegar um mundo onde certezas absolutas se tornam cada vez mais elusivas e onde a capacidade de conviver produtivamente com o ainda inexplicado torna-se uma virtude intelectual e social cada vez mais necessária.